Eu sou a Rafaela Arnoldi, sou conhecida como Rafa. Eu sou de Sorocaba e eu sou Head de Comunicação em Esportes. Bom, como Head de Comunicação, eu sou responsável por toda a estratégia e resultado dessas estratégias dentro dos meios de comunicação que organizações, influenciadores, empresas colocam dentro do esportes. Então, basicamente, eu pego um assunto, uma campanha, qualquer coisa que me dão e transformo isso em meios de comunicação com aquela comunidade, com aquele público-alvo. Então, a minha responsabilidade está em alinhar a linguagem, todos os meios de comunicação para que isso aconteça e também obter os resultados esperados numéricos dentro desses meios de comunicação para que aquela campanha, aquele vídeo, o que quer que seja efetivo. Eu comecei em 2017, eu sempre fui fã de esportes. Eu sou formada em administração de empresa, minha primeira formação, e eu tinha perdido meu emprego, estava com um filho pequeno, e foi bem na época que o Counter-Strike estava em alta. E eu já fazia muito parte das redes sociais. Eu participava de conversas, eu era um membro muito ativo da comunidade. E nisso eu criei muitos vínculos, muitas alianças, conheci pessoas. E em 2017, o Apoca, ele estava formando a Merciless Gaming, que foi uma organização que começou com Counter-Strike. E ele estava precisando de uma social media e ele me convidou para começar o projeto junto com ele. E aí eu comecei como social media, me tornei manager de org e fui trabalhando em outras organizações também, em outras empresas. Tive a minha própria agência e até que em 2019 eu fui chamada para trabalhar na Gamers Club como social media pleno na época e foi aí que a minha carreira deslanchou. Dentro da Gamers Club, na empresa que foi uma empresa que eu fiquei durante 5 anos, eu saí de social media pleno para coordenadora de comunicação e no começo desse ano eu comecei a trabalhar na Player One, primeiramente no Prêmio Esportes Brasil, como coordenadora de comunicação, até que 3 meses depois eu tive convite para ir para o cargo de head, de chefia da comunicação de todos os projetos da Player One Gaming Group como um todo. Então eu comecei como um membro da comunidade, estudei muito no meu caminho, fui ganhando notoriedade ali dentro do cenário, né, e do business como um todo. E hoje, 7 anos depois, aí estou como head. Eu acho que eu tenho inspirações diárias. Eu acho que a Amanda, né, a MD, é uma das minhas inspirações e uma das minhas companheiras de trajetória, né? E não necessariamente uma inspiração da onde eu gostaria de chegar, mas do posicionamento que eu gostaria de ter, né? De saber que eu, dentro da minha carreira, eu trilho uma trilha, um caminho que ele é justo, que ele é de evolução e que ele contribui para outras pessoas. Então eu acho que, não puxando sardinha para minha amiga que está aqui nesse projeto, mas é uma das grandes inspirações que eu tenho, além de diversas outras mulheres, mas eu falo que a minha principal inspiração também é o que eu sonho para minha vida, né? Eu acredito muito que para a gente mudar um cenário, né, a gente mudar o mundo corporativo, a gente precisa estar dentro dele. Então, desde que eu comecei a minha trajetória e fui crescendo dentro do mercado, eu sempre quis chegar num cargo de head, até mais do que head, né? Eu sempre aspirei um cargo de CEO, o que quer que seja, para eu conseguir modificar a realidade que é muito dura para mulheres, para minorias de maneira geral. Então, eu me inspiro na minha luta de ser uma mulher, de ser mãe, de estar dentro de um mercado que é tão difícil, e quando a gente chega no mercado corporativo, ele é mais difícil ainda, não porque ele é esportes ou porque ele é game, porque ele é corporativo. E o corporativo, ele é formado para não nos dar espaço. Então, eu acho que eu inspiro nas lutas, eu olho todas as lutas, como as pessoas batalham nesse dia, e eu quero ser o melhor de mim para eu poder ter outras comigo dentro desse caminho. Acredito que as maiores dificuldades que eu passei na profissão, elas foram ter base para que eu aprendesse com alguém. Quando eu cheguei nos esportes, era tudo muito novo. Não se tinha uma profissionalização ou da minha profissão de comunicação ou de qualquer outra profissão como um todo. Então eu não tinha muita base para me inspirar e saber o que eu estava fazendo, se era certo, se ia dar certo, se não era. Eu tinha que confiar muito no meu feeling, confiar muito no que estava acontecendo e estudar muito para que isso acontecesse. Eu acho que esse foi o desafio inicial da minha profissão.
O machismo em si, se eu disser que em algum momento eu sofri algo que foi muito escancarado ou que realmente dificultou o meu processo, eu vou estar mentindo. Eu sou muito privilegiada nesse sentido. Mas eu enfrentei os desafios naturais de uma mulher mãe no meio de trabalho. Então, os meus desafios pessoais de criar meu filho, de tempo, de concorrer o que sou eu profissional com o que sou eu pessoal, de achar esse equilíbrio e de conquistar espaço. Eu acho que cada vez mais eu entendo que, como mulher, eu tenho que falar duas vezes mais alto, eu tenho que saber duas vezes mais, às vezes eu vou estudar muito mais que outras pessoas, ter muito mais know-how, muito mais competência, mas mesmo assim eu vou ter que me provar dentro desse meio. Então hoje eu acho que eu já tenho uma base, eu tive bons gestores que me ensinaram coisas e me deram confiança o suficiente para que eu crescesse dentro da minha carreira. Gestores esses, por muitas vezes, homens muito bons, que foram apoio, que foram aliados, que enxergavam em mim potencial, só que ainda assim eu tive que me provar, ainda assim eu tive que estudar mais, eu tive que fazer outra faculdade, eu tive que fazer inúmeros cursos e sempre mostrar o resultado do meu trabalho, porque o meu saber, o meu achismo dentro da minha cabeça não era o suficiente. Então eu acho que esse foi um grande desafio. Como profissionais de comunicação, formalmente, primeiro a gente precisa saber se comunicar, né? Então, seja isso por meio mais de escrita, de fala, essa habilidade de comunicação ela é necessária, obviamente, porque nós fazemos comunicação. Então, eu acho que esse é a premissa para você trabalhar com comunicação é você gostar e saber se comunicar. Quando a gente fala de comunicação para esportes, a gente tem o fator comunidade. Então, você lidar com pessoas, você lidar com comunidades, lidar diariamente com essa gestão de crise, principalmente porque o nosso mercado está muito inserido dentro do contexto digital, onde todo mundo tem opinião, todo mundo sabe das coisas, e você sabe os objetivos que você tem com a comunicação, você sabe a missão, a visão, o valor daquele projeto que você defende. Então, essa habilidade, essa técnica, essa mentalidade para você saber lidar com a comunidade, como atingir aqueles objetivos, ouvindo a comunidade, tendo ela próxima de você, ela também é muito necessária. Fora isso, eu acho que tudo que a faculdade, né, de comunicação, marketing, administração como um todo, ela traz a habilidade numérica, porque você provar através de números, né? Números não mentem. Então, às vezes você acha porque você tem um feeling, porque você trabalha com aquilo, mas você prova aquilo numericamente. Então você tem que ter tudo isso muito atrelado. Eu falo que a gente acha que vai trabalhar com comunicação porque a gente vai trabalhar com o fator humano. A gente trabalha 80% com o fator humano, mas a gente também trabalha com o fator exático, que é você entender e justificar os números que você tem dentro daquele planejamento de comunicação. E como habilidade mais autodidata, ou como personalidade, eu acredito que quem trabalha nesse meio precisa ter muita adaptabilidade. Então, você precisa saber se reinventar, adaptar, ser muito rápido na mudança daquilo que está dando certo ou não está dando certo, porque nada vai dar certo para sempre. Então, você tem que ser muito inovador, tem que ser muito adaptável e lidar com muita pressão. Outro ponto que quem trabalha com esportes trabalha normalmente com entretenimento. Então, a gente trabalha enquanto os outros se divertem. Então, você ter essa disponibilidade de tempo, de horário, de dedicação também é muito importante. Se você não está disposto a abrir mão de certas coisas da sua vida para levar aquilo que você precisa, então talvez não seja a área para você atuar. O fator comunidade foi um game changer para eu entender que aquilo era o que eu queria para mim, assim. Quando eu comecei a lidar e trabalhar com os meus ídolos, quando eu comecei a ver pessoas tendo sonhos transformados, conquistas dentro daquilo, e eu fazendo parte, né, não de uma forma direta, eu não era o ídolo, mas eu era aquele catalisador para que aquele ídolo estivesse lá, para que ele realizasse sonhos de fãs. Então, vários fatores vão juntando e tornando aquilo uma coisa que é uma recompensa imensa. Além de que eu sou uma pessoa que gosta muito de adrenalina, então assim, fazer evento, entregar evento sob estresse, entregar bons resultados são coisas que me dão satisfação pessoal. E trabalhar com o que você ama, às vezes pode ser enlouquecedor, porque você pode ficar um pouco de saco cheio daquilo que você ama, mas também é recompensador, porque você está o tempo todo lidando com aquilo que te dá prazer.
Então, eu acho que até pela minha geração, trabalhar com aquilo que dá prazer é o que é um grande ganho para mim. E fazer evento, trabalhar com comunicação, entregar bons resultados, trabalhar ao lado de pessoas que eu admiro, são coisas que me fazem querer continuar sempre, me dão essa adrenalina para não parar assim. Então, eu gosto muito. Eu acredito que as recompensas, às vezes nós pensamos em recompensas da profissão como coisas muito gigantes ou muito grandes, ou quando você viralizou, ou quando você estourou a bolha. E eu tenho uma visão um pouco mais conservadora em relação a realizações pessoais. Assim. Quando eu peguei a Gamers Club, a gente tinha uma dificuldade muito grande de comunicação com a comunidade. Então, quando você fala em termos de produto, é muito difícil, porque as pessoas às vezes elas estão insatisfeitas e elas são muito verbais quanto à insatisfação. E eu acho que durante os 5 anos eu consegui criar um vínculo aberto em linguagem, em estratégias de comunicação para que essas pessoas se comunicassem com a gente. E ainda dentro da Gamers Club, acredito que eu fui um fator muito grande para a implementação dos projetos que são da comunidade inclusiva. Então, igualar premiações dentro do cenário, né, do cenário inclusivo, trazer outros projetos grandes, trazer projetos como a Pride Cup, que foram só para a comunidade LGBT com grandes marcas. E mais do que isso, mais que elaborar projetos e fazer parte deles, foi pegar tudo isso e fazer com que a comunidade de Counter-Strike da Gamers Club, que é majoritariamente masculina, e às vezes muito verbal quanto a machismo, LGBTfobia e tantas outras coisas, que essa comunidade entendesse que a gente ia fazer aquilo e que se eles não gostassem, eles não iam ter espaço para expressar todas as discriminações deles. Acho que a gente teve um avanço muito grande quanto a isso, e quando entramos em outros jogos, a gente espelhou esses projetos e essa linguagem, né? Então, dentro disso, eu acho que foi uma das minhas maiores contribuições para o cenário. Tivemos premiações, ganhamos Leão em Cannes com 2 projetos, né? Um com o Greenpeace e outro com a Vivo, que tratava de desigualdade salarial dentro do mercado de trabalho. Mas eu acho que essa mudança da mentalidade da comunidade, dessa comunicação, é uma das grandes contribuições que eu pude levar. E hoje, dentro do Prêmio Esportes, eu tento, e dentro desse, eu estou há pouco tempo no projeto, mas dentro dessa comunicação também levar essa educação da comunidade para que a gente tenha um ambiente mais sadio, mais saudável para desenvolvimento de todas as pessoas que estão dentro da nossa comunidade, sejam elas LGBTs, sejam elas mulheres, homens cis, enfim. Então, esse refinamento da comunidade para que haja um diálogo, haja uma abertura para ouvi-la, mas que ela entenda que os espaços precisam ser seguros para todos. Acredito que o mercado de staff, né, de marketing de maneira geral, ele é uma resposta ao mercado business como um todo. Durante muitos anos a gente fez um ótimo trabalho de inclusão de jogadoras, de streamers, de influenciadoras, porque a gente precisava que essas mulheres estivessem à frente para que a gente desse cara a uma causa. E que outras meninas, elas se inspirassem nessas mulheres que são caras, para que elas vissem que aquilo é um mercado para elas, que é uma possibilidade, que também existem outras pessoas como elas dentro do mercado. Porém, quando a gente fala de mercado de esportes, o bastidor, ele é muito masculino, né? Quem começou tudo foram os homens, os meninos que foram incentivados a terem contato com videogame desde a infância. Nós fomos socializadas assim como as jogadoras foram socializadas, né? Para criarmos família, para termos carreiras tradicionais, para criarmos filhos e uma série de outras coisas que são barreiras quando você fala de especialistas em games e esportes dentro do mercado. Então, quando eu olho para o mercado de marketing hoje, eu vejo muita menina júnior tentando entrar e tentando espaço e poucas vagas, né? A gente teve uma pequena redução ali no mercado nesse último ano pós-pandemia, que foi natural, né? Porque durante a pandemia a gente teve o boom e agora teve uma retração do mercado. E normalmente, quando a gente fala de vagas, quando a gente não tem mulheres em liderança, as pessoas que são líderes, elas procuram substituir dentro do seu comum e do seu confortável. Então, se a gente tem muitos homens em lideranças de marketing ou lideranças de maneira geral, ele sempre vai optar, mesmo que não conscientemente, por algo que seja mais fácil, comum
para ele lidar no dia a dia. Então, eu acho que essa falta de mulheres em expoente, não só em vagas muito júnior ou muito começando, se dá pela falta de mulheres em cargo de liderança, que é uma coisa que alguns projetos tentam suprir, né? A gente tem projetos como o IBR, a gente tem o projeto como o Lotus nascendo agora, que é mostrar que existem mulheres em liderança e criar essa rede para que mulheres optem por mulheres. Porque também é muito comum mulheres não optarem por mulheres, né? Existem estudos falando que mulheres preferem trabalhar com homens, por exemplo. Mas isso é tudo de uma socialização que a gente tem. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade do mercado como um todo, e tendo mulheres que realmente são incentivadoras de minorias ali, para puxar essas minorias para lá, ensinar o que precisa ser ensinado, tirar esse gap de ensino e tudo mais, ter essa paciência na construção de profissionais. Dentro do mercado de marketing, você tem inúmeras possibilidades, né? Mesmo dentro de comunicação. Então, por exemplo, quando você quer entrar no marketing, você pode entrar na área de social media, então que é para cuidar das redes sociais, né? Ser aquela cara nas redes sociais. Você pode entrar como community manager, que é para cuidar da comunidade, dar essa visibilidade para a comunidade, ser mais responsivo dentro dos meios de comunicação. Você tem a área de relações públicas, onde você pode entrar para assessoria de imprensa ou para ser relações públicas, né? Assessorar empresas como imagem dela, a imagem dessa empresa ou desse influenciador, enfim, para o mercado. Você tem a área de performance e números, onde você pode ser uma analista de números, que você olha aqueles números, né? E você traz soluções em cima dos números para a área de comunicação, né? Como se você desse base para que a comunicação conseguisse trabalhar. Você pode ser designer, então você pode cuidar, né, dessa parte estética e de branding das redes e da companhia. Você pode ser videomaker ou trabalhar nessa área de conteúdo, fazendo vídeo, fazendo roteiro. Enfim, as possibilidades dentro da área de comunicação, elas são inúmeras e imensas e são vastas para todos os tipos de habilidade. Então, é só escolher qual que é a sua habilidade ali, que você tem mais, que você gosta mais, e se dedicar a estudar isso para que você seja uma boa profissional. Quando a gente fala de liderança, de evolução na carreira em termos de ser gestor, eu acredito muito como gestora que as habilidades comportamentais valem muito mais que as habilidades técnicas. Técnica, você ensina para qualquer pessoa de maneira fácil, né? Como você faz um post, como você escreve uma copy, como você responde alguém, mas o comportamento que você precisa ter para você avançar na carreira é algo que, se você não tiver um bom gestor, você vai patinar muito. E cada empresa tem um tipo de guia de comportamento ali, né? Então, eu acredito que eu teria sido uma Rafa muito mais observadora, eu teria sido uma Rafa muito mais adaptável. Eu me tornei adaptável ao longo do tempo, mas eu era muito mais reativa. Então, eu teria sido uma pessoa diferente em termos de comportamento, eu teria sido uma pessoa muito mais observadora para depois agir, para conseguir evoluir mais na minha carreira. De técnica, eu acredito que eu não tinha muita base, então não tem muito que eu possa falar assim que eu faria diferente de técnica. Eu acho que eu fiz o que precisava ser feito e deu resultado em determinado ponto. E eu acho que técnica é muito natural que você erre, que você acerte, que você aprenda com os seus erros, né? Eu costumo brincar que a gente não salva vidas dentro dos esportes, então tá tudo bem errar e aprender com o seu erro, né? Ele não é um erro vital, ele é um erro para você realmente aprender. Mas o seu comportamento e como você se molda ao ambiente para que você jogue o jogo que precisa ser jogado para chegar nos seus objetivos, é uma coisa que eu teria explicado para a Rafa, que era muito ansiosa lá no começo. Para construir uma comunidade, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir. Porque toda estratégia que normalmente dá certo é quando você é focado nas dores que a sua comunidade tem. Então, qual que é a dor? Por que ele expressa aquela dor? Como o meu produto, como o meu serviço, como o meu conteúdo, como o meu projeto pode ajudar na solução dessa dor para que a gente crie um vínculo como comunidade e empresa, ou como comunidade influenciadora. Depois disso, é entender que tudo que é vocal, às vezes, a gente não precisa ter raiva, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha com comunidade, principalmente quando você está atrás de uma marca, né? Você não tem um rosto, você costuma levar muito pro coração. E eu não tô falando de hate aqui, tá? Mas eu tô falando de
quando eles expressam vocalmente alguma coisa que você não concorda. E às vezes eu costumo dizer que quando aquelas pessoas elas estão falando, é porque elas se importam. E se elas se importam, você ainda tem um vínculo. Pior é quando você perde aquela comunidade porque ela não se sente mais conectada com a sua marca. Então é tirar um pouco do coração aquela fala e entender o que é o primeiro aspecto. Qual que é a dor e como que a minha marca pode ajudar? Entender que às vezes você não vai conseguir ajudar ou solucionar aquela dor e você precisa ser sincero e transparente com a sua comunidade que naquele momento você não consegue ajudar. E eu acho que a terceira dica é muita paciência e tentar ser muito responsável com a sua comunidade. Responsável de maneira geral, não só responsável de dar aquilo que aquela comunidade precisa, mas responsável com o mercado e com tudo que abrange a comunidade, de que aquele é um ambiente saudável, de que aquele é um ambiente inclusivo, de que aquele é um ambiente em que se respeitam opiniões, de que aquele é um ambiente que a comunidade vai crescer de maneira tão saudável que ela não vai canibalizar outros aspectos do mercado. Então, basicamente, não existe uma receita de bolo de como se fazer comunidade. Você precisa ouvir, você precisa entender que a verbalização de algumas insatisfações são naturais e você precisa deixar aquele ambiente saudável para o mercado como um todo. Se eu posso dar um conselho para as mulheres que querem seguir uma carreira em comunicação, tenham paciência e sejam resilientes. E principalmente, acreditem em vocês e busquem inspirações e busquem conselhos de outras que já passaram pelo que você passou. Estudem, estudar é muito necessário. A minha mãe costuma dizer que as pessoas podem tirar tudo da gente, menos o que a gente estudou, menos o nosso conhecimento. Então, estudar é uma premissa para tudo, e não necessariamente faculdade, ou curso, ou material, o que seja. Tem pessoas que se dão muito bem sendo autodidatas, então é o conhecimento como um todo. Mas tenham paciência e persistência. A gente não vai mudar um mercado, a gente não vai mudar uma realidade patriarcal de muitos e muitos anos de um dia para o outro. Então, são passos de formiga, se aliando com pessoas, dando voz, dando espaço para outras pessoas que você consegue evoluir na sua carreira. E quando você chegar em determinado ponto, que você não ache que você é o centro daquela comunidade ou que você é o expoente de tudo aquilo que você construiu. Nós somos uma comunidade de mulheres, de pessoas, de minorias, que unidas vamos mudar o mercado. Uma pessoa sozinha não consegue mudar, mas quando a gente está junta, quando a gente verbaliza tudo isso junto, quando a gente é vocal junta, quando a gente ajuda uma a outra realmente e não só a nós mesmas, é que a gente muda toda uma estrutura.